Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Eu sou a professora Isabelle Dias Carneiro Santos e hoje, nós começamos o módulo 3 com a proteção dos direitos fundamentais e nessa unidade nós vamos justamente abordar o histórico dos chamados direitos fundamentais. Bom, na visão ocidental, pessoal, o governo pelo povo e a limitação do poder, eles estão indissoluvelmente combinados. Então, o povo, ele escolhe os seus representantes, que agindo como mandatários, decidem, então, o destino da nação. E o poder, ele é delegado pelo povo aos seus representantes, porém, ele não é absoluto. Isso por quê? Porque existem algumas limitações, inclusive com a previsão de direitos fundamentais, ou seja, direitos que são relativos a nós, como cidadãos, e ao próprio Estado. Então, a constitucionalização dos direitos fundamentais não significou, com a nossa Constituição de 1988, uma mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, a partir dos quais qualquer indivíduo pode exigir a sua tutela, inclusive perante o Poder Judiciário, para a concretização da democracia. Então, vale ressaltar que a proteção judicial ela é absolutamente indispensável para tornar efetiva a aplicabilidade e também o respeito aos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no ordenamento jurídico, na verdade, em geral. Então, eu coloquei para vocês aqui, logo de início, a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Por quê? Porque comumente nós ouvimos muito falar em direitos humanos, E algumas vezes as pessoas, até mesmo por falta de conhecimento, rechaçam aquilo que é chamado de direitos humanos e que tem conexão com os direitos fundamentais. Mas qual que vai ser a diferença básica? É que enquanto os direitos fundamentais declaram os nossos direitos como seres humanos, direitos esses tidos como básicos, dentro da legislação interna do país, que no nosso caso é a Constituição Federal de 1988, os direitos humanos, eles têm uma dimensão um pouco além. Por quê? Porque não está restrito única e exclusivamente ao direito positivo nacional de um determinado país, mas ele está inserido dentro de tratados internacionais. Então, o termo correto, quando a gente fala da proteção da pessoa humana dentro do Estado brasileiro, é direitos fundamentais, ou como alguns preferem, direitos humanos fundamentais. Direitos humanos, ou direito internacional de direitos humanos, é o que a gente vai encontrar com base no quê? Nos tratados internacionais. Mas nada impede que dentro do Estado brasileiro, além das nossas normas infraconstitucional e constitucional, a gente também se utilize de tratados internacionais, se assim for necessário, desde que seja utilizado para quê? Para que haja proteção da pessoa humana, que somos nós. Então, o que vai englobar esses direitos fundamentais? Um rol de direitos bastante amplo, que pode estar inserido aí questões relacionadas à saúde, à educação, liberdade de expressão, de locomoção, direito da criança, direito do consumidor, direito do idoso, meio ambiente saudável. Então, é um rol muito amplo de direitos que compõem essa proteção a nós que é conferida, inclusive pela nossa lei maior. Bom, mas o que são, então, esses direitos fundamentais, Como eu coloquei para vocês aqui. Bom, de acordo com o professor Ingo Salit, os direitos fundamentais, eles são considerados normas de direitos justamente tidas como aquelas positivadas juridicamente e concernentes a quem? A nós como pessoas. E que, de ponto de vista do direito constitucional, foi positivado, ou seja, foi escrito, colocado num documento, devido justamente ao quê? Ao seu conteúdo e à sua importância. Tendo em vista que é um direito que tem como foco principal nos proteger. E nos proteger de quem? Tanto de abusos do poder
do próprio Estado, como também do particular. Então, essa proteção a gente tem com relação às duas searas. E caso nós venhamos a ter esses direitos violados, nós podemos, então, nos socorrer ao Poder Judiciário. Normalmente, os direitos fundamentais, eles são tidos como universais, pelo menos dentro do nosso território, República Federativa do Brasil, ele vai existir, né, tendo um peso muito grande. São direitos indisponíveis, são direitos também tidos como inalienáveis e são também direitos tidos como intangíveis. E por que tudo isso? Por que todas essas características, né, relativas justamente aos direitos fundamentais? Porque a gente não vai ter, por exemplo, a possibilidade de vender, de trocar, de negociar com esses direitos. Então, são direitos que nos pertencem, que são muitos deles, inclusive, inatos até mesmo à nossa condição humana. Outros são direitos apenas positivados, né? Como, por exemplo, previdência, que não tem em todas as sociedades o direito previdenciário, mas outros são direitos naturais que depois podem ser positivados, como, por exemplo, o direito à vida. Então, o que é que nos garante o direito à vida? A própria Constituição Federal, porque é um direito fundamental. Mas lembrando, não são direitos absolutos. Então, em determinadas situações, esses direitos eles podem ser relativizados, como, por exemplo, o abortamento, nos casos em que a lei especifica que é possível, né? Ou como decidiu o Supremo Tribunal Federal, no caso da mãe que é gestante e descobre que o seu feto é anencéfalo. Então, existem algumas pequenas situações, e mesmo esse direito à vida, ele não é absoluto. Bom, mas como que a gente chega, né, a esse estágio em que nós estamos na atualidade com relação aos chamados direitos fundamentais? Então, a primeira coisa a se trabalhar é justamente essa fase pré-constitucional, em que a gente vai ter como documentos a Magna Carta Libertatum, que nós já comentamos anteriormente a respeito dela, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights, o Habeas Corpus e o Petitions of Rights. Então, dá para perceber que são documentos que são estrangeiros, mas que de alguma forma vieram a influenciar posteriormente nessa evolução dos direitos fundamentais, não apenas no Brasil, mas em boa parte do mundo ocidental. Então, o respeito aos direitos fundamentais, principalmente pelas autoridades públicas, é uma pilastra mestra na construção de um verdadeiro Estado de direito democrático. E a origem desses direitos, né, que é um direito nosso, pode ser apontada ainda lá no Antigo Egito e na Mesopotâmia, no 3º milênio, mais ou menos por volta ali de antes de Cristo, onde já eram previstos alguns mecanismos para a proteção individual em relação ao Estado. Então, a gente tem lá o Código de Hammurabi, que talvez seja ali a primeira codificação a consagrar um rol de direitos comuns a todos os homens, né? Apesar da gente conhecer o Código de Hammurabi mais pela sua rigidez das suas penas, mas ele traz algumas proteções, como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família, prevendo igualmente a supremacia das leis em relação aos governantes. A gente também vai ter uma influência filosófico-religiosa nos direitos da pessoa humana, que pode ser sentida com a propagação das ideias de Buda, basicamente sobre a igualdade de todos os homens, por volta ali de mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Posteriormente, já de forma mais coordenada, porém com uma concepção ainda muito diversa da atual, vai surgir na Grécia vários estudos sobre a necessidade da igualdade, da liberdade, né? Destacando-se aí as previsões de participação política, inclusive dos cidadãos. Lembrando que a gente está falando aqui de uma cidadania diferente da nossa e de uma democracia também diferente da nossa, que lá só existia a chamada democracia direta. Mas tem-se nesse período a crença na existência de um direito natural, que é um direito natural tanto anterior como superior às leis escritas, e que vão ser defendidas do pensamento dos sofistas, dos estoicos, né? Mas é com o direito romano que vai se estabelecer um complexo de mecanismos de interditos visando tutelar esses direitos da pessoa humana em relação aos arbítrios estatais.
E aí a gente vai ter, por exemplo, a chamada Lei das 12 Tábuas, que pode ser considerada a origem dos textos escritos consagradores da liberdade, da propriedade, da proteção aos direitos do cidadão. Com o passar do tempo, a gente vai ter uma forte concepção religiosa trazida pelo cristianismo, com justamente a mensagem, né, de que todos são iguais, né, independentemente da origem, da raça, do sexo, do credo, e isso, de alguma forma, vai influenciar diretamente na consagração dos direitos fundamentais, enquanto necessários à dignidade da pessoa humana. Com o advento da Idade Média, apesar da organização feudal e da rígida separação de classes, com a relação de subordinação entre o sucerano e os vassalos, diversos documentos jurídicos, eles reconheciam a existência de alguns direitos fundamentais, sempre com o mesmo traço básico, a limitação do poder estatal. Então, isso, né, a gente vai perceber com a Magna Carta Libertatum, que é criada justamente, né, lá pelo rei João Sem Terra e os barões, né, ingleses, com o intuito de fazer o quê? Limitar o poder, então, do soberano. A gente também vai ter o forte desenvolvimento das declarações de direitos, que vai se dar a partir ali do primeiro terço ou um quarto do século XVIII, e vem até mais ou menos meados, né, do século passado, do século XX. E a gente tem, então, alguns antecedentes que vão ser muito importantes durante todo esse período, né, que vai anteceder essas declarações e até mesmo posteriormente as revoluções ali americana e Revolução Francesa. Mas frisando que dentre esses antecedentes históricos, né, um dos mais importantes é justamente a Magna Carta Libertatum, lá da Inglaterra, de 1215. Mas a gente também tem outros tantos documentos, como eu citei para vocês. A Petitions of Right, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, o Bill of Rights, de 1689, e há também quem coloque ali o Act of Settlement, né, que é de 1701. Então, iniciozinho ali do século XVIII. E, basicamente, todos eles trazendo, de alguma forma, alguns pontos de proteção à pessoa humana, aos direitos do ser humano. Então, a gente vai ter, no século XVIII, né, a constitucionalização das declarações de direito, a gente vai ter a Constituição dos Estados Unidos da América e a Constituição Francesa, duas constituições, então, escritas, duas constituições rígidas, duas constituições que surgem após suas respectivas revoluções, então a Revolução Americana e a Revolução Francesa, e que em comum também tem como ponto a proteção do ser humano. Então, a gente percebe, né, essa participação da Revolução dos Estados Unidos da América, em que a gente cita, então, como documento a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, também de 1776, e posteriormente a Constituição dos Estados Unidos de 1787, e a gente também tem a consagração de direitos fundamentais, né, que couberam à França, então, lá em 1789, né, onde houve a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, dentre as inúmeras e importantíssimas previsões, a gente destaca algumas, como, por exemplo, o princípio da igualdade, a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão, a associação política, o princípio da anterioridade em matéria penal, né? O princípio da presunção de inocência, a liberdade religiosa, a livre manifestação de pensamento e dentre outros exemplos aqui que poderiam ser trazidos, mas o rol é bastante amplo. Então, dentre outras previsões, né, foram consagradas, então, essas todas, e com o passar do tempo, foi se inserindo novas normas, justamente prevendo o quê? A proteção
da pessoa humana. Então, por exemplo, liberdade de profissão, direito de petição, direitos políticos e assim por diante. A gente vai ter também, a partir do século XX, 3 documentos, né? Na verdade, 2 documentos, retifico aqui, muito importantes, que vão acabar alavancando também constituições outras pelo mundo afora, como é o caso da nossa Constituição Brasileira de 34. Então, quais são esses 2 documentos? Um vai ser a Constituição Mexicana, de 1917, e o outro vai ser a Constituição Alemã, de 1919, também conhecida como Constituição de Weimar. Então, o início do século XX, ele traz diplomas constitucionais fortemente o quê? Marcados não agora só pelas preocupações referentes aos direitos civis e políticos, mas aos direitos sociais. Então, esses 2 documentos citados, né, a Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, vai então se preocupar justamente com o quê? Com essas questões sociais, envolvendo questões relativas ao direito do trabalhador, ao direito à saúde, ao direito à educação e assim por diante. No Brasil, o direito constitucional ele é um ramo do direito público e se destaca justamente por quê? Porque ele é tido como fundamental à organização e ao funcionamento da República Federativa do Brasil. Então, há uma articulação dos elementos primários, né, e o estabelecimento de bases para a estrutura política do nosso país, tendo-se, então, por objeto uma constituição política de Estado no sentido que é amplo, de estabelecer o quê? A organização das instituições, quais são os órgãos, o modo de aquisição e limitação do poder, a previsão de diversos direitos e garantias fundamentais, inclusive. A Constituição Política do Império, né, lá de 1824, ela trouxe um rol também de direitos fundamentais. É claro que esse rol ele era destinado a uma parcela muito pequena da população, porque a gente está falando de um período histórico em que as mulheres não votavam, em que ainda existia, né, a pecha da escravidão dentro do Estado brasileiro, né, em que os indígenas, né, as várias etnias não eram reconhecidas como tendo direitos, mas essa Constituição ela traz, nesse período, alguns pontos também relacionados aos direitos fundamentais, como a questão da legalidade, a impossibilidade de censura prévia, a liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio, né? O direito de propriedade, mais uma vez falando desse direito, né? O direito de petição. Então, a gente tem, logo na nossa primeira Constituição, um rol relativo aos direitos da pessoa humana, o que foi novamente inserido na Constituição de 1891, né? Então, além dos tradicionais direitos e garantias individuais, que já haviam sido consagrados pela Constituição anterior, também foram consagrados outros a partir desse momento. A tradição das constituições brasileiras, né, é justamente de prever sempre um capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais. E isso foi mantido com a Constituição de 1934, que vai repetir, aqui já num rol mais extenso, direitos fundamentais, acrescentando, por exemplo, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, os direitos do autor na reprodução de obras literárias também, a irretroatividade da lei penal, a impossibilidade de prisão por dívidas, né, como regra, né? Então, a gente sabe que prisão civil por dívida no Brasil atualmente só existe em caso de inadimplência de pagamento de pensão alimentícia, ponto, né? Então, vai se inserindo novos direitos fundamentais, como o mandado de segurança, ação popular, a Constituição de 37, também, apesar das suas características políticas, né, que acabou, inclusive, sendo chamada de Constituição Polaca, ela também traz algumas questões de proteção à pessoa humana. A Constituição de 1946 também vai prever um capítulo específico para os direitos e garantias individuais. A Constituição de 67 previa também um capítulo de direitos e garantias individuais, né?
alguns direitos sociais aos trabalhadores, visando a questão da melhoria da sua condição social, mas é importante, né, realçar que ela também trouxe um rol de restrições aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros durante o período que vigorou ali o governo civil-militar. Então, é importante realçar que os direitos fundamentais, eles se relacionam diretamente com a garantia de não ingerência do Estado na esfera individual e na consagração da dignidade humana, tendo um reconhecimento universal por parte da maioria dos estados, né? Seja em nível constitucional, seja em nível infraconstitucional, seja com base no direito consuetudinário, seja o direito costumeiro, ou mesmo por meio de tratados e convenções internacionais também. Então, aqui a gente tem que inserir também que nesse decorrer, né, dessa evolução e desse nascimento dos direitos fundamentais, a gente vai ter influência da concepção cristã, do justnaturalismo medieval, dos direitos naturais lá do século XVI ao século XVII, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França e a Constituição Alemã de Weimar, já no iniciozinho aqui do século XX. Né? Mas, como eu disse para vocês, como direitos humanos e direitos fundamentais têm uma relação estreita entre si, porque ambos têm como finalidade princípio a proteção de nós como seres humanos, e como no Brasil pode se aplicar tanto a Constituição Federal quanto as normas infraconstitucionais, quanto os tratados internacionais, é interessante falar também do processo de internacionalização, que vai se dar justamente com o quê? Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial em 1945. E com o período, né, pelo qual a professora Hannah Arendt acabou denominando como a banalização do mal. Isso por quê? Porque a gente sabe que nesse período, de 39 a 1945, o maior número de vítimas da Segunda Grande Guerra Mundial foi justamente de civis. Não foram os militares, né, o maior número de pessoas que foram a óbito, mas foram os civis que foram atacados. E, diante disso, inclusive, né, pós-final da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de se criar tribunais militares ad hoc, né? Como assim, professora? Tribunais militares ad hoc são tribunais temporários que foram criados única e exclusivamente para processar, julgar, condenar ou absolver, né? Alguns criminosos de guerra, crimes contra a humanidade, que foram perpetrados durante o conflito. E aí a gente vai ter como um dos principais o Tribunal de Nuremberg, que vai ser criado para julgar, então, os criminosos nazistas, né, da Alemanha durante esse período do conflito armado. Mas vai ter outro tribunal, na década de 90 do século passado vão ter tribunais penais ad hoc para a ex-Iugoslávia, para a Ruanda. Mas o que vai acontecer a partir desse momento é que os direitos da pessoa humana, que antes existiam única e exclusivamente na seara nacional de cada país, significando que nem todos esses direitos são iguais, conforme o país ao qual a gente estiver se referindo, passa-se, então, a tratar esses direitos da pessoa humana também no cenário internacional mediante tratados. E aí a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, vamos ter documentos globais de proteção à pessoa humana, documentos regionais também de proteção à pessoa humana, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que existe aqui dentro das Três Américas, ou a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. Então, são documentos que vão primar o quê? Vão primar pela proteção do ser humano, só que na órbita internacional. E, conforme a nossa própria Constituição Federal, não há o impedimento de que esses tratados internacionais, eles também sejam aplicados dentro da legislação brasileira, num caso concreto, para se decidir um determinado caso que tenha sido levado ao Poder Judiciário. Então, a gente passa a ter, então, direitos fundamentais e direitos humanos.
o Brasil consubstancia boa parte dos seus direitos fundamentais na Constituição Federal, mas a gente também tem outros documentos infraconstitucionais que, de alguma forma, também vão falar da proteção da pessoa humana, Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor. Então, para quem não gosta de direitos humanos, ou não gosta de direito internacional dos direitos humanos, ou dos direitos fundamentais, é importante falar que quando nós somos protegidos como consumidores, isso é um direito humano fundamental, né? Então, falar em direitos fundamentais não é só falar de uma pequena parcela, né, que são os presidiários, que não deixam de ser seres humanos, apesar dos atos criminosos que ele vem a ter cometido. E lembrando, o Estado ele tem que agir como o Estado juiz. Então, ele tem que dar essa proteção como Estado e evitar que haja violações aos direitos da pessoa humana. Então, a gente tem o Brasil com os documentos internos e o Brasil sendo signatário também de um rol de tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos, muitos dos quais foram ratificados a partir ali da década de 90, após a redemocratização do Brasil. E a gente percebe, então, algumas mudanças, né, significativas na área do direito internacional, como, por exemplo, a relativização do conceito de soberania dos estados, que não é mais aquela mesma lá do século XVII, e o indivíduo, que somos nós, né, pessoas físicas ou pessoas naturais, passando a sermos considerados como sujeitos de direito e não mais apenas objeto de direito no âmbito do direito internacional. Então, a gente passa, né, a poder pleitear, inclusive, a nossa proteção na órbita internacional. E isso foi o que aconteceu, turma, com o caso que você já deve ter ouvido falar e que se tornou uma lei com o nome dessa mulher, que é a Lei Maria da Penha. Então, o caso Maria da Penha, ele já tramitava dentro do Brasil, mas ele acabou indo também para uma órbita internacional quando houve uma denúncia do Estado brasileiro junto à Comissão de Direitos Humanos da OEA. Então, a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, ela recebeu uma denúncia. Foi a comissão, tá? Primeiramente, porque também existe a Corte. Então, a partir desse momento, houve o quê? Não uma punição para o marido dela, que tinha tentado contra a vida dela, mas ao Estado brasileiro, que não conseguia o quê? Coibir o número de violência doméstica existente dentro do país. Então, é importante vocês terem essa noção, né, da importância que existe com relação ao tema direitos fundamentais e ao tema direitos humanos. Lembrando, né, que tanto um quanto o outro são incorporados, né, o ordenamento jurídico doméstico, direitos fundamentais, que significa, então, a positivação pelo Estado dos direitos morais das pessoas, né, que pode se dar de maneira expressa ou implícita no texto constitucional. Como eu disse para vocês, boa parte das constituições no mundo tem um capítulo destinado à questão dos direitos fundamentais. Algumas fazem de uma maneira um pouco mais singela, outras de forma um pouco mais clara e expressa, né? De forma até bastante analítica, prolixa, como é a nossa Constituição. E a gente também tem os direitos humanos de outro lado, que vão, então, estar numa dimensão, né, internacional. Mas o que são, né, esses direitos? Quais são, né, as características dos direitos fundamentais? Então, eles são considerados como direitos de uma hierarquia superior, uma hierarquia constitucional, porque eles estão dentro da Constituição Federal. São considerados como cláusulas pétreas, então o artigo 60, né, parágrafo 4º, inciso 4º, deixa expressamente claro que não pode existir uma emenda constitucional tendente a abolir os direitos individuais, e a própria Constituição Federal também, no artigo 5º, vai dizer que ele é de uma aplicação imediata. Então,
O direito fundamental do Brasil, ele tem que ter essas características. Porém, na prática, né, nem sempre essa aplicação é tão imediata assim. Mas quem são os titulares, né? Tanto ativo quanto passivo desses chamados direitos fundamentais. Então, o sujeito ativo é o titular do direito, é o detentor desse direito. Então, vão ser vocês, vai ser eu, né? Quem está nos assistindo. O sujeito passivo vai ser o destinatário ou detentor da obrigação de respeitar o direito fundamental. Então, a gente tem o titular dos direitos fundamentais, que não se confunde com a capacidade de exercício desses direitos fundamentais, tá? Por quê? Porque algumas vezes, para que haja essa capacidade de exercício, né, o indivíduo ele já tem que ter atingido, por exemplo, a maioridade civil. Tem relação titularidade com capacidade, né? Titularidade dos direitos fundamentais com a capacidade do seu exercício, porém não são a mesma coisa, né? Então, eu coloco aqui para vocês, inclusive, né, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, lá no seu caput, que vai justamente prever expressamente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, quem são os titulares? Brasileiros e estrangeiros, né? Então, brasileiros e estrangeiros. Com relação a isso, então, é importante deixar claro que essa titularidade cabe tanto ao brasileiro nato, brasileiro naturalizado e aquele indivíduo que não tem nenhum vínculo, né, de nacionalidade com o nosso país, que vai ser denominado de estrangeiro ou migrante, né? Hoje em dia, com a nova lei de imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, a gente vem mudando, né, e tentando evitar utilizar muito a terminologia estrangeiro pelo termo migrante. No que tange aos direitos fundamentais, a gente tem um rol extenso de direitos fundamentais, que a gente encontra justamente onde? No artigo 5º, nos seus vários incisos, inclusive parágrafos. Mas nós também temos os chamados direitos sociais. E esses direitos sociais, eles estão, de maneira genérica, inseridos lá no artigo 6º da nossa lei maior, que vai falar que são direitos sociais justamente o quê? A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, ou seja, aos mais vulneráveis, na forma dessa Constituição. Então, as pessoas, né, elas podem ter esse amparo do Estado. E não significa, né, que sejam somente aquelas desamparadas economicamente, mas também aquelas, de repente, amparadas no campo técnico, né? E aí elas vão procurar, por exemplo, né, um defensor público. Então, a Defensoria Pública, ela é o órgão encarregado justamente de dar assistência a quem? A essas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade. Via de regra, vulnerabilidade econômica, mas não apenas e única exclusivamente econômica. Então, as pessoas autossuficientes economicamente, né, elas não vão ser excluídas desse plano da titularidade dos direitos sociais. Mas, além dos direitos individuais, lá do artigo 5º, dos direitos sociais, do artigo 6º, a gente também tem a chamada titularidade dos direitos coletivos, que aí vai depender muito do tipo de direito. Por quê? Porque os direitos coletivos, eles se subdividem em 3. Quais são eles? Os chamados direitos difusos, os direitos coletivos propriamente dito, ou em sentido estrito, né? E os direitos individuais homogêneos. Então, entra aqui a questão do direito ao meio ambiente, né? Do direito de defesa do consumidor. Então, nós somos titulares nessas situações de direitos fundamentais. Então, se você comprou um produto, né? Ou, por exemplo, se o seu banco está cobrando uma taxa X indevida, por menor que ela seja, né?
muito provavelmente você sozinho não vai propor uma ação em virtude daquele valor, mas como a coletividade, né, está sendo prejudicada, pode haver, então, uma ação coletiva, que dependendo da situação pode ser relativa ao direito difuso, quando eu não consigo determinar, né, quem são essas pessoas atingidas, como foi o caso do direito ambiental lá em Mariana ou Brumadinho, para proteger essas pessoas, o direito dessas pessoas, ou no caso do direito coletivo, também vamos pegar o sentido estrito, se houver como determinar qual é o grupo que foi atingido, né? Então, são justamente os correntistas do banco X, né? Vai se propor uma ação para quê? Para que aquele banco também não venha enriquecer de maneira ilícita e para que os correntistas não tenham lesão, né, ao seu patrimônio, porque está sendo debitado um valor, por menor que ele seja, de cada um, mas no contexto geral vai ser um valor muito grande. Então, quando nós falamos de direitos fundamentais, turma, lembre-se, a gente não está falando somente do direito do preso. A gente está falando do direito de todo e qualquer indivíduo, de todo e qualquer cidadão, que somos nós. Então, direito à saúde, direito à educação, liberdade de locomoção, liberdade religiosa, defesa do consumidor, dentre outros tantos direitos que podem ser aqui elencados, fazem parte dos chamados direitos fundamentais. E eu coloquei aqui para vocês, inclusive no finzinho, que quando a gente está falando dos novos direitos, que são justamente esses de titularidade coletiva, existe uma maior complexidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que analisar o caso concreto, conforme cada situação, para se verificar como que vai se dar essa proteção jurídica. Bom, turma, eu espero ter sido suficientemente clara, né? Deixo aqui algumas referências que foram utilizadas para a preparação dessa aula. Então, o professor Luiz Roberto Barroso, professor Cleison de Moraes Melo, professor Alexandre de Moraes. Deixo também aqui o meu agradecimento a vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.